em matéria. Olá, bom dia. Seja bem-vindo a esta edição do A Notícia de Frente. Hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e do professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lourenberg. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Eu quero começar falando sobre a senadora Selma Arruda e essa possibilidade de trocar o PSL. O PSL disse que saída é precipitada e trabalha para manter Selma. O deputado estadual Silvio Fávero classificou como precipitada a possibilidade da senadora Selma Arruda migrar para o do PSL para o Podemos. Nas últimas semanas, informações dão conta de que a parlamentar estaria insatisfeita com o apoio que tem recebido dentro do PSL, ou a falta dele, em especial diante do recurso ingressado no TSE, a fim de tentar reverter a cassação aqui por parte do Tribunal Regional Eleitoral por Caixa 2 e abuso do poder econômico. E então o deputado Silvio Fávero disse aí que o seguinte à imprensa: é uma decisão precipitada, meu ponto de vista. Falei isso para ela, não está sendo só ela que está com dificuldade. Ele, Jair Bolsonaro, é presidente da República e tem que cuidar de todo mundo. Mato Grosso é pequeno perto dos outros estados, mas não quer dizer que ele não está dando atenção. Quantas vezes já veio o ministro para cá? Mas temos que ter paciência, disse o deputado estadual. Diante de todos esses comentários, Nayara e amigos telespectadores, diante de todos os comentários que a gente já leu, já vem acompanhando, o que deixa com todas as letras para nós, pode não ser isso, mas o que parece ser, é de que a senadora Selma reclama, faz reivindicações para maior espaço dentro do partido. E não está ocorrendo esse espaço no universo nacional. Ela não tem esse espaço no âmbito nacional e não está tendo, é isso que eu estou lendo nas entrelinhas, não está tendo o apoio e a liberdade com o presidente da República. Em razão disso, ela está se manifestando o seu descontentamento, a sua insatisfação para sair do partido. Eu, particularmente, vou repetir a frase que eu disse em outras oportunidades aqui mesmo. Eu considero precipitada a saída dela do PSL para um outro partido. Embora nós sabemos, Nayara, que de todos os parlamentares eleitos pelo PSL, há sim um descontentamento muito grande de vários parlamentares do PSL. Mas o que ela esperava, Lúcio, que o presidente da República colocasse ali a mão diante desse processo? Olha, eu não saberia te responder, Nayara, essa pergunta, não é? Porque agora o fato é o seguinte, ela deve estar se ressentindo de um maior apoio pela direção nacional do PSL, se bem é o seguinte, né? O presidente Jair Bolsonaro, em relação aí a outros casos, ele já deu demonstrações, né? De que assim, ele não é uma figura partidária que valoriza o partido, não é? Então ele já deu essas demonstrações. Por exemplo, a informação que tem, né, é de que os filiados, né, os políticos, né, os parlamentares do PSL estão tendo dificuldades, inclusive, para liberar as emendas parlamentares que eles possuem. De outro lado, a informação que existe também nesse aspecto aí é de que o deputado federal Nery Geller, que é o coordenador da bancada, conseguiu, junto ao presidente da República, liberar todas as emendas dele, né? Todas as emendas dele. E aí, por falar e ainda falando aqui da senadora Selma Arruda, nesse empréstimo que teve que ser feito aí um trabalho forte junto ao Senado da República, nós vimos aí aparecer o nome do senador Jaime Campos, com mais força,
com uma intensidade menor o nome de Wellington Fagundes, até porque ele costuma trabalhar mais nos bastidores, mas o nome da senadora Selma Arruda apareceu muito pouco nessa questão. Pode ser ou por uma questão de estilo, né, que seria o estilo dela, ou porque ela não participou dessa articulação, ou até porque não foi convidada a participar. E por falar lá no processo dela, a gente falava aqui que ela se ressente aí da falta de apoio do partido dela e também do próprio presidente da República, né? Na questão lá do julgamento do processo dela lá no Tribunal Superior Eleitoral, e ela teve aqui, tem uma notícia aqui do Tribunal Superior Eleitoral sobre uma derrota à senadora de Mato Grosso que negou um recurso para suspender a cassação. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, negou um recurso impetrado pelo PSL e pela segunda suplente da chapa da senadora Selma Arruda, cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral por unanimidade em abril deste ano por abuso do poder econômico e prática do Caixa 2. É que o PSL e a segunda suplente na chapa, a Cleire Fabiana Mendes, queriam atribuir efeito suspensivo a 2 recursos ordinários interpostos por Selma Arruda contra a cassação dela. Na prática, a medida suspenderia a execução da cassação até a decisão de mérito de ambos os recursos, e isso daí foi negado lá pelo ministro Og Fernandes do Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Lúcio, vamos começar com o seu? Vamos lá. O meu destaque aí é o problema que está ocorrendo lá na Assembleia Legislativa, né? A falta de quórum. Alguns meses atrás, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, tinha falado: olha, eu vou cortar o ponto dos deputados, vou cortar o salário deles. Agora, ele resolveu pegar mais forte em cima dos colegas parlamentares dele lá. Ele disse o seguinte: olha, se na semana que vem o pessoal fizer como está fazendo aí nos últimos dias, não aparecer para trabalhar, ele disse que o seguinte, que vai cortar a verba indenizatória, mas não é proporcional ao número de faltas, não. Ele disse que vai cortar 100% da verba indenizatória dos deputados. Agora, o que a gente não entende é o seguinte, né? Por que é que os senhores deputados não aparecem para trabalhar? Não aparecem para cumprir com a obrigação deles. Professor, a verba indenizatória, só ela, é 65 mil. De salário, eles ganham o quê? 25, 30 mil reais? Ou seja, só com esses 2 itens aí, o ganho deles, a remuneração deles, é próxima de 100 mil reais. E aí? Não dá para trabalhar um pouquinho? É o meu destaque de hoje. E o seu, professor? Nayara, Lúcio, amigo telespectador, já tinha sido essa discussão feita já há algum tempo e ela tem cada vez maior, ganhando mais força, a discussão do aumento do fundo eleitoral, que até então estava previsto para 2,5 bilhões de reais. O amigo telespectador certamente deve lembrar de que o fundo eleitoral, em 2018, ficou estabelecido de 1,7 bilhão de reais. Agora eles estão querendo aumentar. E olha, nós temos a eleição de 2020 apenas para vereadores e prefeitos. Esse é o tema do meu comentário. Certo, professor. Então, daqui a pouco a gente volta a falar disso. Eu quero falar agora de VLT, porque Mauro Mendes pede ao governo federal celeridade na conclusão de estudos sobre o veículo leve sobre trilhos. O governador Mauro Mendes se reuniu com o secretário nacional de mobilidade urbana, José Lindoso, e pediu celeridade na conclusão do estudo realizado pelo Grupo de Trabalho sobre o Sistema de Mobilidade Urbana na região metropolitana de Cuiabá.
A reunião também foi acompanhada pelo secretário de Fazenda, Rogério Galo, e o chefe do Escritório de Representação de Mato Grosso, Carlos Fávaro, que são integrantes do grupo. O grupo analisa alternativas para a solução definitiva às obras do veículo leve sobre trilhos que foram iniciadas em 2012 e paralisadas em 2014. E durante uma entrevista com o representante do escritório de Mato Grosso e Brasília, o Carlos Fávaro, ele falava que o grupo já tinha feito sim uma vistoria ali nas obras do VLT, nos vagões, nos trilhos, e que ia sair aí um parecer, mas não para a sociedade, sair um parecer esta semana para o governo do estado, que poderia, ainda tem aí como se terminar esta obra, ou realmente a alternativa seria buscar uma parceria público-privada, se ainda é uma alternativa também, né? Dependendo das condições, nenhuma empresa vai querer pegar uma obra como aquela. Então, esse parecer ainda deveria sair esta semana e ser enviado para o governo do estado. Recentemente, Nayara, e eu não tenho certeza se de fato isso existe, mas recentemente eu ouvi um comentário de alguém dizendo que tinha uma grande empresa nacional com conhecimento internacional que gostaria de empreender ou terminar a obra, e aí ela queria 30 anos livre, tranquila. Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, mas se for, é um caminho. Por outro lado, mesmo que não haja nenhuma empresa nesse sentido que esteja pleiteando para terminar a obra, é necessário, sim, que haja um estudo, não para aprovar ou reprovar o projeto VLT, porque isso não tem mais sentido nenhum, não tem mais nenhuma validade. Eu estou falando em estudos que minimize ou diminua o valor previsto ou não para concluir a obra. É nesse sentido que eu estou mencionando. Não adianta nada falar, vou pedir para a sociedade participar se quer ou não o VLT. Isso é pouco importante agora. Deveria ser feito isso lá atrás. Como não foi feito, é preciso que haja, de fato, uma avaliação para ver qual é o custo do VLT agora. Pagamos quanto o empréstimo feito de 1.477 bilhões de reais. Quanto que é pago por mês? Quanto que custa os vagões do VLT, onde eles se encontram? Quanto que custa para preservá-los, para mantê-lo de uma tal forma que possa ser utilizado um dia? Quanto que é esse valor? Quanto que o Estado banca tudo isso? Ora, se nós já temos gastos, é necessário que decidamos muito rapidamente sobre o futuro do VLT. Volto a repetir, gastou nesta obra, que ainda não acabou, 1.066 bilhões de reais no universo de 1.477 bilhões. É preciso olhar esse universo com muito mais cuidado, com muito mais atenção, até para poder valorizar o dinheiro público, valorizar o dinheiro do contribuinte, porque gasto já existe e o contribuinte do Estado todo já está bancando esses gastos. Aliás, Cuiabá teve um prejuízo grande, né? Nós estamos passando por um período muito quente e as árvores que tínhamos na Avenida do CPA e na Avenida Fernando Corrêa foram todas retiradas. E isso não oferece sombra e não oferece um ambiente mais agradável para o cuiabano, em especial. Pois é, e tem uma cobrança grande, né, Lúcio e professor? Alguns políticos já fazem essa cobrança para que tenha uma resposta o quanto antes. O próprio senador Jaime Campos falou sobre isso, queria que essa resposta chegasse pelo menos até novembro, fora o prefeito Emanuel Pinheiro, que também cobra, que não foi chamado para essa conversa. Segundo ele, Cuiabá e Várzea Grande deveriam participar efetivamente de toda essa discussão do VLT. Mas o governador Mauro Mendes já adiantou aí que ele tinha pedido 1 ano de prazo, mas me parece aí que ele já disse que até o mês de novembro já deve ter uma posição aí sobre o futuro
do VLT, né? Teve essa reunião lá em Brasília com a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, e aí a maior preocupação que o governador já tinha, inclusive, colocado publicamente além do valor aí para concluir essa obra, é aquela questão da tarifa, né? Que seria uma tarifa, aí já se falou aí, 8, 9, até R$10, que seria o custo da tarifa do VLT. E o que o governo tem dito é o seguinte, que ele não teria como fazer o subsídio dessa tarifa, que pelos cálculos que já foram feitos, ficaria em torno aí de 70, 80 milhões de reais por ano. Então, é o que estão buscando. Me parece que é isso daí também, ou principalmente, que estariam buscando equacionar nesses estudos que estão sendo feitos aqui para decidir se retoma, se não retoma, se conclui ou se não conclui o VLT. Mas o fato é que já se gastou aí muito dinheiro. 1 bilhão e 400, não é isso? Na realidade, esse seria o custo total, né? Lá atrás, né? Quando a obra foi licitada, né? 1 bilhão, 400 e alguma coisa, né? Já se gastou aí mais de 1 bilhão de reais, me parece que 1 bilhão e 66 milhões de reais que já foram gastos pelo governo do estado. Aí tem aquela informação de que precisaria de pelo menos mais 1 bilhão de reais para concluir a obra. E ainda tem o problema das desapropriações, que de repente pode até acabar impactando ainda mais esse custo de 1 bilhão de reais, mas aí o caminho agora é esperar, não é? Esses estudos aí do governo do estado, nessas conversações aí com o governo federal, para saber o que é que eles vão decidir, né? O governo do estado, o que ele tem colocado é o seguinte, né? De que esta obra aí é de responsabilidade do governo do estado. E tem dito também o seguinte, né? De que as pessoas precisam agir com responsabilidade e não adianta ficar fazendo discursinho oportunista para jogar para a plateia. E isso vem acontecendo esse mesmo discurso que a gente viu durante toda aquela situação que foi instalada na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, o que teve ali de gente se aproveitando do momento igual o VLT, professor. É verdade, essas situações todas sempre foram usadas, foram utilizadas e sempre serão utilizadas por políticos, por grupos e por partidos políticos, sempre utilizarão. Não é hoje que deixam, ou que vai acontecer só hoje. Não, sempre foi utilizado dessa forma e assim continuará sendo utilizado. O mais importante é que o Estado, e eu estou falando do Estado de uma forma geral, o governo estadual de uma forma geral, vê e analise e avalie a situação como deveria avaliar. O Lúcio tocou num ponto, Lúcio, que é importantíssimo para a reflexão de todos nós a respeito do subsídio, sobre o valor da passagem. Eu, particularmente, tenho uma ideia muito particular a respeito disso. A meu juízo, não é esse o problema é outro. Porque em todo lugar do mundo, mas em todo lugar do mundo que tenha o VLT, o Estado banca com a parte do valor da passagem. Aliás, o próprio transporte coletivo usado de ônibus, há também uma parcela de contribuição da prefeitura. Portanto, sempre, tudo que toca a transporte coletivo, há um subsídio por parte do governo, seja municipal ou estadual. No caso do VLT, estadual. Sempre foi assim e sempre será assim. E mesmo depois do VLT ele ter avançado até onde avançou, não avançou muito, a gente tem que reconhecer isso, não avançou muito porque está aí, né? Esta cicatriz aberta aí em Cuiabá e Várzea Grande. Lá no caso de Várzea Grande, por exemplo, na Avenida da FEB, muitos empresários acabaram falindo. Este empacado VLT quebrou muitas empresas, né? Mas é preciso colocar o seguinte: ainda hoje,
depois de tanto tempo, ainda existe uma queda de braço, tipo assim, VLT versus BRT. Exatamente. Não é isso, professor? Perfeito, Lúcio. Exatamente. Essa discussão ainda existe, porque uma parte entende o seguinte, que o BRT resolveria o problema do transporte coletivo de Cuiabá, apesar de que o VLT seria um transporte muito mais ágil, muito mais moderno e muito mais eficiente. O que se questiona é o seguinte, é possível suportar o valor, quanto é que vai custar ainda o VLT, o que vai ser feito com a tarifa. E aí tem uma outra pergunta, que essa é muito difícil de ser respondida. Se decidirem não retomar o VLT, o que é que vai fazer com o que está aí? E aí, o que é que vamos fazer com os vagões que estão lá num pátio próximo do aeroporto Marechal Rondon? Aliás, muito mais vagões do que seriam necessários para o VLT. Compraram a mais para poder roubar bastante. Não é isso? Exatamente. Então, essa é a pergunta, esse último questionamento aqui é a pergunta mais difícil de ser respondida. Se não retomar o VLT, o que é que se faz com tudo isso? Quem é que vai pagar essa conta? Falando em irregularidades, Lúcio, olha, a 12ª Promotoria de Justiça Civil de Cuiabá instaurou um inquérito para investigar possíveis irregularidades em contratos firmados entre o governo do estado e a Universal Med, empresa contratada para prestar serviços ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. De acordo com o ofício da Controladoria Geral do Estado, acompanhado do relatório da auditoria, inúmeras irregularidades foram constatadas no procedimento licitatório de número 30/2016 e de contrato relacionado a este processo. Lembrando que foi um contrato firmado com uma empresa de Curitiba na gestão Pedro Táxi. O Ministério Público investiga aí esse contrato de R$ 4.200.000, as irregularidades diante desse contrato. E só a título de informação, em janeiro deste ano, uma das empresas uma dessas empresas foi se reunir com representantes dos médicos e ameaçaram pedir desligamento coletivo. A reunião aconteceu, inclusive, com o atual secretário Gilberto Figueiredo. Mais um problema, né, vindo à tona aí da gestão Pedro Táxi. Olha, eu sempre vou dizer e sempre vou defender, onde existir qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de irregularidade, deve ser apurada ao extremo. Até o final dela deve ser apurada com certeza, independentemente quem será o culpado. Independente, Nayara. A gente tem que defender, cobrar o ataque à impunidade de uma forma geral. Não selecionar os denunciados para fazer investigação, mas a investigação deve ser por inteira. Não importa quem seja o alvo desta investigação. O importante é apurar em todos os seus aspectos e depois mostrar para a sociedade qual é o resultado dessa apuração. Qual é o resultado, inclusive, da punição atribuída para os autores dos feitos ou da infração. Infração, não é inflação, não. Por falar em investigação, por falar em Ministério Público, por falar em desvio de recursos na área de saúde, continua ainda uma pergunta, não é? E a Operação Sangria? O que é que aconteceu com os envolvidos na Operação Sangria? Essa pergunta tenho certeza que quem nos assiste se faz, pelo menos, Lúcio, toda semana. Já se falou muito que tinha aí uma ou mais delações em andamento. Aí, os principais envolvidos, um deles, o ex-secretário de Saúde, Ruarque Douglas Correia, ele abriu mão lá de um habeas corpus,
deixou a prisão, não é isso? Depois de ter aberto mão do habeas corpus, ele e outros 2 médicos. E aí se falou com bastante insistência de uma negociação aí de delação premiada. Aí, como tinha recursos federais, né, nesse dinheiro que foi desviado, nesse esquema de corrupção, a informação é de que esse processo foi lá para o Ministério Público Federal. Mas, por enquanto, não se sabe de nada. Ou pelo menos o seguinte, se está sendo feito alguma coisa, não foi divulgado. Mas as informações de bastidores é que tem muita coisa, né? É que tem muita coisa para ser mostrada à sociedade. Só que a cobrança, porque está demorando para aparecer algum resultado mais expressivo nessa investigação envolvendo a Operação Sangria. As empresas, inclusive, já declararam falência, não é? As empresas que participaram lá do esquema de corrupção. Agora, precisa saber o seguinte, quais as providências serão adotadas aí? O que é que vai acontecer? Vai ter muita gente delatada? Não vai? É a pergunta que fica para ser respondida, né, Lúcio? Vamos para o primeiro intervalo, então, do A Notícia de Frente. Daqui a pouquinho a gente volta, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Vamos falar agora de falta de quórum. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, vai cortar a verba indenizatória de deputados faltosos. Diante da ausência dos parlamentares, os projetos estão deixando de ser votados. A gente vai conferir mais detalhes com a Luciana Gavilha. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está tramitando com atrasos aqui na Assembleia Legislativa. O fato aconteceu mesmo em relação à PEC 53. É que a Casa colocou como prioridade as discussões e as votações referentes à reinstituição dos incentivos fiscais de Mato Grosso, para posteriormente retomar as discussões em relação à LDO. Só que veio o recesso parlamentar e o trâmite ficou lento. Mas até o momento, 110 emendas parlamentares já foram apresentadas, algumas com destaque. Mas o presidente da Casa disse que é possível que até a próxima semana o encaminhamento já seja mais efetivo. Até o momento existe apresentação em relação à equipe econômica do governo de um déficit de 708 milhões de reais. Ou seja, a despesa continua superior à receita. É que a proposta enviada pelo governo do estado prevê uma receita de 19 bilhões 155 milhões de reais. E a despesa prevista é da ordem de 19 bilhões 863 milhões. Essas emendas aí já foram todas analisadas e, na verdade, já está pronto para ser votada no plenário em primeira votação. Então, nós vamos cumprir, sim, o cronograma. O deputado João Batista fez a apresentação de 6 emendas. Praticamente todas são relativas aos servidores públicos. Nós apresentamos aí aproximadamente 6 emendas, uma delas principalmente com relação à questão da garantia do pagamento da recomposição geral anual do servidor público. Algo que me chamou muita atenção, por exemplo, eu vi aí uma perspectiva do PPA do governo de mais de 96 bilhões por 4 anos. Isso indica uma melhora muito grande na questão da arrecadação. Então, já vamos garantir que esse direito do servidor seja mantido na LDO. E o presidente da Casa, o deputado Eduardo Botelho, mostrou grande insatisfação em relação à falta de quórum no plenário. O parlamentar disse até mesmo que vai cortar a verba indenizatória dos deputados faltosos. Isso porque inviabiliza todo o trâmite da Casa. Existiriam pelo menos 5 projetos prioritários que estariam parados, justamente por conta do esvaziamento em plenário. Quem não viu semana que vem, eu vou usar um corte de ponto. Vou cortar o mês inteiro.
Vou cortar a VI do mês inteiro do deputado que não vir semana que vem nesse mutirão. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Próxima semana, lotação máxima na Assembleia. Lúcio, vamos já para o seu comentário, que é tema. Nayara, professor Lorenberg, e não é por falta do que fazer que os deputados estão gazeteando lá na Assembleia. Fazia tempo que eu não ouvi essa palavra. Só um resuminho, mas todo mundo entende, né? Sim, sim. Ou seja, um outro termo, os gazeteiros, não é isso? Isso mesmo. Os deputados estão dando uma de gazeteiros. Só um resuminho rápido aqui do que é que eles têm para fazer lá num curto espaço de tempo. Tem lá o PPA, que é o Plano Plurianual. Importante isso, não é, professor? Não é? Não é importante para o governo do Estado, que norteia, né, que dá base, que é um guia para daquilo que Mato Grosso precisa fazer. Tem também a polêmica, outro projeto importantíssimo aí, que é a cota zero, que é a regulamentação da pesca. Daqui a pouco tem o orçamento do Estado para ser votado. E ainda o seguinte, não é só isso não, tem lá 14 projetos de lei complementar, tem outros 40 projetos e além de várias propostas de emenda à Constituição. Mas mesmo assim está difícil, muito difícil de dar quórum lá na Assembleia. A prova disso, a gente acabou de ver aqui na reportagem, a insatisfação do presidente da Casa, Eduardo Botelho, com os colegas dele, com os outros deputados, ou pelo menos com uma boa parte desses deputados que não estão comparecendo para trabalhar. E aí não custa a gente lembrar o seguinte, ele falou ali, olha, eu vou cortar a VI, a verba indenizatória, eu vou cortar ela do mês todo. E aí eu quero até fazer uma referência aqui, Nayara, a uma entrevista de alguns meses atrás, quando teve esse mesmo problema de falta de quórum, o deputado Eduardo Botelho esteve lá no Jornal do Meio-Dia e falou que ia cortar o ponto, né? Cortar o salário dos deputados. Aí eu coloquei para ele, falei, escuta, por que você não corta a VI? Que o valor é bem maior do que o salário. Aí ele respondeu, falou, bom, esse é um caso a pensar. Eu acho que de lá para cá ele pensou melhor, né? E aí essa VI, ela é de R$ 65 mil por mês, para cada um dos 24 deputados. Vou fazer uma continha rápida aqui, Sai dos cofres públicos de Mato Grosso, todo mês, mais de R$ 1.500.000 só para pagar a verba indenizatória dos senhores parlamentares. Será que recebendo tudo isso por mês, não tem como eles irem trabalhar? Por que é que eles estão faltando? O que é que eles têm de tão importante para fazer que não vão para o plenário para cumprir a obrigação? Porque tem matéria lá que precisa de quórum qualificado, não é isso? Então é o seguinte, não é com um quórum simples que pode se deliberar determinado tipo de matéria. Mas sem a presença dos parlamentares em plenário, isso não pode ser feito. E aí, só para continuar essa continha aqui, quer dizer, por mês, R$ 1.500.000, é isso? De verba indenizatória para os deputados. Se a gente coloca isso no ano, chega perto de R$ 20 milhões. Espera aí, com o cidadão, o contribuinte, pagando quase R$ 20 milhões por mês de verba indenizatória, suas excelências, os parlamentares, os deputados estaduais eleitos para representar os interesses da sociedade, nem assim eles podem ir trabalhar.
o presidente da... Com todas as regalias, né? Com todas as regalias. E com um detalhe, né? Essa verba indenizatória aí, se não mudou nada, nem precisa prestar contas, né? Bom, até ontem, pelo menos, não precisava, né, nem professor? precisa não é possível prestar contas. Hoje. E aí o deputado Eduardo Botelho, que está insatisfeito com isso, ele acabou até bem-humorado, né? Dizendo o seguinte, diz que apenas em 2 situações ele vai aceitar a ausência do deputado. Ou com atestado médico, ou com atestado de óbito. Né? Agora o que os deputados que estão faltando... Agora precisaria também de uma outra coisa. A partir da semana que vem, ou talvez desde já, podia, não é? Divulgar para a sociedade os deputados que não estão aparecendo para trabalhar. Porque aí sim, eles vão querer aparecer lá, porque aí a sociedade vai fazer pressão. É isso? Agora, se não divulgar agora, os faltosos, a partir da semana que vem, a sociedade precisa saber quem é que não está querendo trabalhar. E como a Nayara gostou do termo, quem é que está gazeteando lá na Assembleia Legislativa, não cumprindo com a obrigação. Agora, criança, né, no primeiro grau, puxa a orelha, não é isso? Será que deputado precisa levar uma bronca pública para comparecer ao trabalho? Será que precisa? É algo que não seria necessário, principalmente para os representantes escolhidos pelo povo, gente. Pelo amor de Deus. E o deputado, o presidente da Assembleia, falou com um tom mesmo de professor de primário, com tom de professor de ensino fundamental, agora ensino fundamental. Se faltar, eu vou cortar. Não é isso, que vai cortar na íntegra, né? Não vai ser proporcional, né? Sem a justificativa, claro, aí o atestado médico. Não vai ser proporcional. E será que eles vão recorrer, professor? Vão recorrer? Será que os deputados vão recorrer? Vão recorrer para o corporativismo, Lúcio. O Lúcio lembra, a Nayara também lembra, que o deputado Oscar Bezerra, lá na legislatura anterior, Lúcio, havia proposto cortar o ponto dos faltosos. Teve um projeto. Esse projeto sequer passou por uma comissão. Foi arquivado antes da hora. Mas será que precisa fazer projeto para cortar ponto de quem não vai trabalhar? Não precisa. O deputado não é um funcionário público, não é isso? Tem que cumprir religiosamente. Ele é um funcionário público, não é? Se ele não aparece para trabalhar, não tem que cortar o ponto? Só uma dúvida que eu queria levantar, não sei se um de vocês dois vai poder resolvê-la. No caso do afastamento médico, tem que ser comprovado diante do atestado médico, o afastamento médico que é remunerado, né? Tem deputado aí que tira o quê? Até 120 dias de afastamento, pode, não sei qual que é o limite. Mas a licença de 120 dias. Essa licença médica que é remunerada, o deputado continua recebendo o dinheiro, o salário ali, ela tem que ser comprovada? Nayara, 120 dias ou mais, tem 2 posições para aspirar a licença. Ou licença para questões particulares, ele pode também fazer isso. E remunerada. Isso. Aí vem o assessor, vem o substituto, o suplente. O suplente assume. Aliás, nós temos uma figura... Mas aí não é remunerada. Mas aí a licença tem que ser de 120 dias. 120 dias. Não pode ser para um inferior suplente assumir, sim, 120 Agora, dias. se for utilizando ainda o exemplo aqui que a Nayara citou, no caso de um afastamento, de uma licença médica. Que é remunerada. Que é remunerado. Né? Aí você perguntou assim, tem que comprovar? O atestado. Olha, normalmente teria que se comprovar. a não ser que aquela palavra que o senhor citou crie dificuldades para isso, não é, professor? Exatamente. Como que é ela? Corporativismo. Isso, professor. Corporativismo. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver se a partir da semana que vem caem a ficha dos senhores parlamentares faltosos que não aparecem para trabalhar. E aí, vamos ver se a partir da semana que vem
eles voltam a cumprir a obrigação. Mas que vergonha, hein, senhores deputados faltosos? Olha, e tem deputado na Assembleia Legislativa apresentando proposta para alterar prazos de apreciação das contas do Executivo no Tribunal de Contas do Estado. Luciana Gavilha também traz os detalhes. O deputado Dr. João estaria insatisfeito com o número de ressalvas e observações referentes às contas do governo de Mato Grosso quando são apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Diante deste cenário, o parlamentar apresentou uma PEC que ampliaria de 60 para 120 dias o prazo para o TCE fazer a avaliação das contas do governo. A minha PEC é para quê? Para aumentar de 60 para 120 dias, que eles vão ter muito mais tempo para analisar com mais calma, com mais tranquilidade, para não dar problema. E eu acho que é bom para o Tribunal de Contas, que vai ter mais tempo para analisar, como para o governo também, que vai ser bem analisado as contas dele, que eu acho que evitaria os transtornos que tem hoje, que tem muitas observações, 20, 30 observações, quando vai analisar as contas. Eu acho que você dobrando esse tempo de 60 para 120 dias, você diminuiria, né, esses problemas, e eles analisariam com mais calma. O parlamentar disse que teria sim apoio dos colegas para conseguir a aprovação desta PEC, que seria salutar tanto para o governo como para o TCE. O Tribunal de Contas acabou dando, eu em contato com algumas pessoas, eu vi que eles era uma sugestão deles, era uma ideia deles, que eles gostariam que acontecesse isso. E eu aproveitei, né, e aí eu fiz essa PEC. A PEC já teria passado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e teria sido aprovada. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Vamos então para o... Vocês querem comentar? Tem uma informação aqui. Diga. Eu acho que ficou claro aí no que foi colocado aí pelo deputado e pela Luciana Gavilha. Uma informação aqui que Mato Grosso poderá receber aí 400 milhões de reais do pré-sal, né? É que o Senado aprovou nessa semana a proposta de emenda à Constituição, falando em PEC, não é? Que permite que a União compartilhe com estados e municípios os recursos arrecadados nos leilões do pré-sal, com aprovação que precisa ser confirmada pela Câmara dos Deputados. Mato Grosso deverá receber um adicional de 400 milhões de reais. Informação boa, né, professor? Notícia Excelente. Boa, né? Muito boa. Um pouquinho mais de dinheiro para tentar afastar essa crise gigantesca aí que se abate sobre o Estado, né? Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a Notícias de Frente. Tem reforma da Previdência, então não saia daí. Voltamos com a Notícias de Frente. Vamos saber agora o seu destaque. Vamos para o seu destaque, na verdade, professor Lorenberg. Nayara, Lúcio e amigo telespectador, já há algum tempo vem sendo uma discussão em torno do fundo eleitoral. Partidos da oposição e partidos do Centrão, esses partidos há muito tempo já advoga um aumento significativo desse fundo eleitoral que estava previsto. Eu estou me referindo ao fundo eleitoral de 2020. Estava previsto em 2,5 bilhões de reais e os parlamentares, os partidos, sobretudo a oposição e o Centrão, querendo elevar este valor para 3,7 bilhões de reais. E olha, amigos, não temos eleições para deputados estaduais, para deputado federal, nem para senador, nem para governador e presidente da República. Isso significa dizer que o trabalho de cada um dos candidatos nos municípios terá um espaço pequeno, porque nós temos cerca de 46 municípios com mais de 600 mil habitantes. Isso significa que esse município é um pouco maior.
Mas a imensa maioria dos municípios tem um número menor de moradores, a não ser aqueles 17 municípios que, de acordo com o IBGE, tenha mais de 1 milhão de moradores. Fora isso, não tem tanto gasto ou não tem tanta necessidade para gastar na campanha eleitoral de 2020. Repito, que restringe a vereadores e prefeitos. E vai mais ainda, os parlamentares advogam que 30% das emendas parlamentares de bancadas sejam revertidas para esse fundo. 30%. As emendas podem trazer obras para os municípios, Lúcio. Então, ao invés de trazer obras para os municípios, vai simplesmente contemplar o reajuste desse fundo partidário. E olha o que disse, com todas as letras, entre aspas, o deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade, entre aspas. Teremos uma eleição que encarece muito e por isso deveria ser maior o fundo. Não é dinheiro da saúde, da educação. Vamos usar um dinheiro que os próprios parlamentares destinam por emendas. Fecham aspas. Viu? Então, eles acharam mecanismos e instrumentos para aumentar o fundo partidário. Além da emenda partidária, ele também resgata aqui um valor que deixou de ser utilizado, por exemplo, no horário eleitoral. Até isso tudo bem, né? Não tem problema. Dinheiro que não foi gasto com o horário eleitoral de TV, o horário eleitoral de rádio, ser destinado a esse fundo eleitoral. O que me causa muita estranheza e eu fico preocupado que esse aumento não se justifica, ainda mais nesta proporção. E a justificativa de alguns parlamentares, e sobretudo do Paulinho da Força, é que esse aumento justifica porque em 2020 não teremos mais a possibilidade, Lúcio, da coligação ou aliança entre paraproporcional. Olha, isso não justifica aumento algum, não justifica reajuste algum. Essa que é a questão. É conversa para boi dormir, não é? Exatamente. E a outra coisa, que a outra justificativa aí, que é o excelentíssimo Paulinho da Força Sindical, e é o seguinte, a gente fala o nome dele, né? Sobre essa questão das emendas, mas não vale só para ele, não. A grande maioria dos políticos, dos parlamentares, eles querem sim que aumente o valor desse fundo, para eles terem mais dinheiro para gastar na campanha. Exatamente. Aí ele justifica aí o seguinte, as emendas não é de dinheiro, não vai tirar o aumento desse fundo, não vai tirar da saúde, não vai tirar da educação, não vai tirar da infraestrutura. Como é que não vai tirar? Como é que não vai tirar? Ele quer o seguinte, pegar 30% das emendas e colocar lá no fundo, para eles torrarem na campanha eleitoral. Agora, esses 30% das emendas que eles pretendem retirar, podia ser destinado para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Por isso que eu disse, conversa para boi dormir. E tem mais, professor, tem mais. Eu não sei se eu passei batido aqui enquanto o senhor falava aí. O senhor disse aí que eles não podem mais devolver, não é? Não, pode falar, Lúcio. O partido não pode mais devolver dinheiro. O senhor citou isso aí? Não citei. Não. Agora é o seguinte, com apoio, foi aprovado lá na Câmara, com apoio e ausência de deputados federais de Mato Grosso, a Câmara Federal aprovou por 263 votos a 144 o texto base da proposta que traz novas regras para aplicação e fiscalização do fundo partidário. E aí tem algumas pérolas aqui. Uma delas é de que também autoriza que os partidos paguem advogados para defender políticos envolvidos em crimes eleitorais com verba do fundo.
destaques que ainda podem alterar pontos do texto serão votados nesta quarta, seriam votados ontem. A previsão era de que fossem votados ontem. Agora, olha só que interessante. Esse recurso do fundo partidário, é um recurso público. É dinheiro de imposto pago pelo cidadão, correto? Aí o político que cometeu crime eleitoral vai pagar o advogado dele com dinheiro público. Ou seja, é o cidadão que vai pagar a bandalheira. É isso, professor? Exatamente. A interpretação está correta ou estou sendo... Não, está corretíssimo, Lúcio. E o que é mais grave ainda, Lúcio, olha, imaginemos a possibilidade que um candidato desviou o dinheiro desse fundo eleitoral, inventou lá uma gráfica, inventou lá um serviço durante a sua campanha e depois foi pego que nada daquilo aconteceu. Ele vai pegar o mesmo dinheiro do fundo, Lúcio, para pagar, para bancar um advogado. Aí o fundo que é muito criticado pela população que fala não deveria nem existir. Aí volto àquilo que o senhor falou no bloco anterior. Mas o corporativismo não deixa com que ele deixe de existir. Infelizmente, os parlamentares jamais vão votar, eu falo assim, a maioria, né, para que acabe o fundo partidário. Eles vão sempre advogar um valor a mais. Imagine, e sempre para eles, e claro. sempre, ó, imagine que uma eleição municipal, eles querem aumentar esse valor substancialmente. Imagine em 22, Nayara. Em 22 nós teremos eleição geral. Isso significa dizer, mais dedicação, mais custo da campanha toda, porque nós teremos eleições para presidente da República, governador, senador, para deputados estaduais e deputados federais. E aí o seguinte, tem mais mudança aí, né? A mudança é o seguinte, é de que eles proíbem, né, a devolução do dinheiro do fundo. Ou seja, o valor que o partido receber tem que gastar tudo. Não pode devolver nada aos cofres públicos. Quer dizer, é o seguinte, olha, vocês não precisam economizar, gastem à vontade. E aí, um outro aspecto aqui dessas mudanças, permite ainda que os recursos recusados por uma legenda possam ser distribuídos entre as outras. Ou seja, é o partido que recusar o recurso que ele tem direito, de acordo com a lei, isso não volta para os cofres públicos. Vai lá para o bolo, né? Volta para a sacolinha dos partidos para que eles façam lá a divisão dos recursos desse partido que não quer utilizar essa verba. E aí o seguinte, para ser bem justo, um único diante partido, de tanta injustiça, né? Um único partido no país não utiliza o dinheiro do fundo partidário e eleitoral. O Partido Novo. O único partido no país que se recusa a utilizar esse dinheiro. Quer dizer, e aí alguém pode perguntar, mas se recusa por quê? Se recusa porque é dinheiro público. É dinheiro público. E a gente já comentava aqui numa notícia de frente de que os políticos usam esse dinheiro público para fazer campanha, para se eleger, e aí uma parte desses políticos depois aparece lá nas denúncias, nas operações da Polícia Federal, roubando dinheiro público. Ou seja, eles usam o dinheiro público para se eleger e depois eles vão roubar o dinheiro público. Não é uma beleza? Não é? Muito. E essa campanha, como o senhor falou, essa campanha aí, como o senhor falou, professor, é a campanha de prefeito, de vereadores. Imagina quando chegar lá em 2022, na campanha lá para presidente, para governador. E por falar em campanha de presidente, eu já vi o seguinte, colocarem vários tipos de apelido aí nos políticos, né? Carimbar o político com mentiroso, demagogo, né? Vários, né? Agora, The Flash, VaptVupt, eu não tinha visto ainda. E agora tem isso também,
mas o termo, a expressão é outra. A expressão é outra. O governador de São Paulo, João Dória, foi chamado de ejaculação precoce pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor citou aí a eleição para presidente da República, né, lá em 2022. Aí a reportagem aqui diz o seguinte: chamado de ejaculação precoce pelo presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Dória, reagiu e disse que foi criticado da mesma maneira pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando venceu Fernando Haddad na disputa pelo cargo de prefeito na capital paulista. E aí, as palavras aqui de João Dória. O Lula também falava isso em 2016, quando me apresentei como pré-candidato do PSDB às prévias do meu partido. E para a tristeza do ex-presidente e hoje presidiário Lula, eu não só ganhei as eleições na capital, como ganhei no primeiro turno de Fernando Haddad, que era então o candidato que o Lula carregava no colo e dizia que seria facilmente reeleito. E aí João Dória, chamado de ejaculação precoce. Bolsonaro afirmou que Dória não tem chances nas eleições presidenciais de 2022, porque é uma ejaculação precoce, e na avaliação do presidente, Dória deveria pensar talvez somente nas eleições de 2026. Para ele, o governador de São Paulo não tem apoio popular. E aí o que a gente pergunta é o seguinte: se ele acha que João Dória é o que é uma ejaculação precoce, por que ele está tão preocupado? E não deveria ser motivo de preocupação, deveria? De forma nenhuma. Mas ele está preocupado e com razão, viu, amigo telespectador? Não é a primeira vez que o presidente da República critica, e com algumas frases de efeito, o governador João Dória. Porque, na verdade, se a eleição fosse hoje, neste ano, Nayara, o candidato que mais... o maior adversário do presidente da República chama-se João Dória. Por uma razão bem simples, amigo. Bem simples. Aquele ataque à chamada esquerda não pegaria no João Dória, porque o João Dória é exatamente de direita. É exatamente por isso que o presidente da República, orientado e visualizando 2022, já começa a fazer os ataques ao governador de São Paulo. Antes do amor para o ódio, né? Exatamente. A gente já está vendo cenário parecido aqui também em Mato Grosso. Não é isso? Do amor para o ódio? Mais ou menos. E vamos falar agora da reforma da Previdência, a reforma da Previdência que está sendo discutida no Senado, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência. E eu quero destacar o seguinte, que após essa aprovação já tem um parecer aí do Ministério da Economia sobre a economia prevista. Ainda tem os destaques para a gente pontuar, não tem como pontuar aqui na notícia de frente destaque por destaque, mas é claro que o cálculo por cima do texto aprovado, a equipe econômica calculou uma desidratação de 63 bilhões na economia fiscal da reforma da Previdência em 10 anos após a aprovação, a versão, né, que foi aprovada no Senado, a versão de Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. O parecer foi aprovado na tarde de ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aí o cálculo foi informado pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Com isso, a economia da reforma cai de 933 bilhões e meio, que era o resultado do texto aprovado na Câmara, para 870 bilhões e meio de reais em uma década. Ou seja, a economia prevista inicialmente pelo governo federal com aquela reforma que foi enviada para a Câmara, aquela primeira reforma crua, a reforma feita pelo ministro Paulo Guedes, a economia era de 1 trilhão 312 bilhões de reais.
quando passou na Câmara, foi para 933 bilhões e agora, com o texto aprovado pelo Senado, foi para 870 bilhões de reais. 870 bilhões e meio de reais, ou seja, muito próximo, né, do que havia também planejado o governo federal. Muito próximo? Não, 870 bilhões. Para mais de 1 trilhão. Não, mas mais de 1 trilhão, mas não chega nem a 1,5 trilhão, por exemplo. Poderia ter sido muito mais enxugada se a gente for buscar aí no histórico das aprovações do que já foi feito no Senado e na Câmara. É verdade, Nayara. Mas o Paulo Guedes, o ministro da Economia, por mais que se teve a aprovação da Previdência Social lá na Câmara e certamente será aprovado no Senado, não há nenhuma situação que venha a ser rejeitada no Senado, até porque acrescentando qualquer item no texto já aprovado na Câmara Federal, voltaria para a Câmara Federal, então o Senado não fará isso. É exatamente por isso que advoga ou defende a ideia de uma PEC paralela para acrescentar os estados e os municípios em uma PEC paralela e não nesse texto que foi aprovado na Câmara Federal. Mas um outro detalhe. Mas aí aprovando-se, a outra informação é que aprovando-se também a PEC paralela, essa economia aí vai dar um salto, né? Muda. Isso vai daí dar um salto aí para 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Que é o que o governo queria, né? A economia que o governo, na verdade, era até menor, essa economia que o governo prevê era de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 200, 1 trilhão, é muito número, né? 1 trilhão e 200 bilhões de reais, chegava a quase 200 bilhões a economia. É o que o governo queria. Queria, e essa de 1 trilhão e 300 bilhões de reais é a que vai, se for aprovado, por exemplo, alguns dos textos, como os estados e municípios, serem incluídos, né, nesse texto base. A reforma da Previdência Geral e a PEC paralela, as duas juntas, pelas informações, iriam propiciar aí essa economia aí de 1 trilhão e 300 bilhões ao longo dos próximos 10 anos. Mas o governo apostava, não especificamente, mas o ministro da Economia apostava na capitalização. Aposta, inclusive, no Senado, mas ela já está praticamente não tem a menor possibilidade de acrescentar a capitalização, até porque o cenário analisado, inclusive de outros países que adotaram a mesma medida, já está descartado. Tem 18 países que aceitaram a capitalização, já abriram mão, já descartaram de vez. Pois é, e até porque o sistema de capitalização, quando se fala dele, lembra-se do Chile, onde deu tudo errado, mesmo com o discurso do ministro Paulo Guedes, que disse que o sistema que seria aplicado na nova Previdência aqui no Brasil seria totalmente diferente, mas não foi explicado, não foi mais debatido, né, como seria esse sistema. E só voltando a essa economia prevista, quando eu falei que não caiu muito em relação ao previsto, porque o governo também trabalha com essa margem, né, professor Ilúcio, com a margem do que vai ser mexido, tanto na Câmara quanto no Senado, em comparação a outras reformas que já passaram nas duas casas, a perda não foi tão grande. Nayara, mas se trata de uma previsão. Isso não significa, literalmente, que haverá esta economia ao longo de 10 anos. Até porque, durante esse período de 10 anos, outros presidentes ou outros governos serão criados e formados e poderão, sim, mexer com uma medida aqui ou uma medida acolá. Pois é, o que a gente tem aqui de informação, não dá para falar totalmente desse texto, mas algumas informações que impactam muito o nosso telespectador. Olha, a idade mínima da aposentadoria, então, ficou de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Tempo mínimo de contribuição para trabalhador do setor privado, 15 anos para mulheres e 20 anos para homens, 15 para homens já no mercado de trabalho. Tempo mínimo de contribuição para o funcionalismo público, 25 anos para homens
e 25 para mulheres. E só para encerrar aqui a questão dos trabalhadores rurais, 55 anos para aposentadoria mínima, 55 anos para mulheres e 60 para homens. E essa mudança aí de idade e de gênero foi uma conquista da Câmara, porque a reforma como foi enviada para a Câmara era totalmente diferente. Conseguiram aí fazer a diferença, principalmente para as mulheres. Vamos aqui, Lúcio, quer destacar alguma coisa da reforma da Previdência? Vamos, então, eu quero destacar aqui essa matéria que vem do site Mídia News. Olha só, a escolha do novo PGR. Se Bolsonaro ignorar lista tríplice, enfraquecerá cerco à corrupção. Prestes a ser conduzido ao cargo por mais 2 anos, o procurador-chefe do Ministério Público Federal em Mato Grosso, Gustavo Nogami, criticou a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro indicar alguém de fora da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores da República para o posto de Procurador-Geral da República. Ao longo dos últimos meses, ele se encontrou 3 vezes com o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, que não está na lista, mas que se candidatou ao cargo. O presidente chegou então a se encontrar com um nome, né, um possível candidato aí. Aí o procurador-chefe do Ministério Público aqui em Mato Grosso destaca: se isso acontecer, quem ganha é a corrupção, infelizmente. Nayara, eu penso de uma forma diferente. O presidente da República, ao ser eleito presidente da República, ele tem a prerrogativa de indicar as chefias do cargo. Ele tem essa prerrogativa. Ele não é obrigado a aceitar a lista oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Não é obrigado. Ele pode escolher tanto o 3º lugar, quanto o 2º, quanto o 1º. Aliás, o governo Michel Temer, fez a opção pela 2ª colocada, que era exatamente a atual Procuradora-Geral da República, que termina agora, dia 17 de setembro, o seu mandato. Então, o presidente não é obrigado. Só que eu chamo a atenção para um outro aspecto. Ele nomeia, ele indica quem ele quiser. Mas nós não podemos perder de vista que a Procuradoria-Geral da República teria que ter mais autonomia nesse sentido, Lúcio. Porque a Procuradoria pode sim pedir investigação sobre o presidente da República. E se é indicado alguém que venha para engavetar os pedidos, vai atrapalhar o bom desempenho da Procuradoria-Geral da República. Da mesma forma é com a questão da Polícia Federal. Quando eu não estou dizendo que está acontecendo isso, estou falando na hipótese de indicar alguém para chefiar a Polícia Federal ou administrar a questão da Polícia Federal nos estados, ele está interferindo politicamente na Polícia Federal. E aí você tem um desempenho pior dessa mesma Polícia Federal, sem falar que a Polícia Federal não é do governo A, nem do governo B, nem do governo C. A Polícia Federal é do Estado brasileiro e, como tal, deve ser tratada. Portanto, a indicação política, a indicação de alguém próximo do presidente da República pode sim atrapalhar o bom desempenho. O governante ele deve se conter, não é, professor? Exatamente. E não indicar, ou não querer indicar, né? Mesmo que obedecendo ali a questão legal, até de não ser o mais votado, mas ele deve se conter para não ficar tentando aparelhar aí, principalmente os órgãos de controle e de fiscalização. E mais principalmente ainda, se eu posso usar esse termo, os órgãos de investigação. Exatamente. Vamos então, bom dia Lúcio, bom dia professor. Bom dia para você, você fica agora com o Jornal da Manhã.